4 minutos, confirmando 7h54, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, como divulgamos agora há pouco. Há um ano atrás, nós trouxemos aqui o Dr. Roberto Diniz, advogado especialista em direito da família, né, para falar sobre abandono afetivo, né? E nessa entrevista que ficou aí publicada nas nossas redes sociais, surgiram muitas perguntas no Brasil todo, né? E nós convidamos o advogado Roberto Diniz para que ele pudesse voltar aqui ao programa e responder, na medida do possível, as perguntas que foram ficando. Roberto, obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes internautas do Sistema Rural de Comunicação. Vamos então às perguntas aqui que foram feitas por internautas do nosso Brasil, né? Elisângela Nascimento pergunta: minha tia é aposentada, nem ajuda financeiramente, nem afetivamente a minha avó. Minha mãe cuida dos pais há mais de 2 anos e minha tia não está nem aí. Abandono afetivo que fala? Pergunta ela. Bom, Marcos, uma introdução rápida sobre o que vem a ser abandono afetivo, né? Dentro do direito de família, o direito é a ciência que estuda os relacionamentos, né? No direito de família, o relacionamento entre as pessoas de família. No direito do trabalho, o relacionamento entre patrão e empregado. No direito do consumidor, a relação entre consumidor e o fornecedor, que é o vendedor. Então, no direito da família, o direito da família é a ciência que estuda os relacionamentos dentro da família, né? E dentre as questões do direito de família, de relacionamento, ultimamente muito tem se falado sobre o que vem a ser abandono afetivo. Abandono afetivo é abandonar, é querer esquecer, é querer não ver mais a outra pessoa. Então, no direito de família é muito comum, tem sido muito comum, o abandono afetivo de pais em relação a filhos, principalmente crianças, né? Por algum motivo os pais se aborrecem e dizem: não quero mais esse menino, essa menina de jeito nenhum, não vou mais nem visitar. Então, isso é uma espécie de abandono afetivo de criança. E também tem acontecido, o que hoje é catalogado no direito de família, o abandono afetivo inverso. São filhos que não querem conviver com seus pais idosos, seja lá por qual motivo for. Então, esse abandono afetivo, ele tem sido bastante enfrentado no direito de família, porque é um problema de relacionamento dentro das famílias, né? E isso tem causado problemas seríssimos. Quando é para as crianças, os pais que abandonam as crianças, aí é muito grave no ponto de vista que os pais são responsáveis pela educação, pela orientação, né? Pela condução dos filhos no aspecto intelectual e moral e emocional. A ausência do pai e da mãe, ou de um deles, na vida de uma criança é um desastre, né? Às vezes a gente escuta alguém dizendo: eu crio meu filho sozinho, eu sou o pai, sou a mãe, sou tudo junto de uma vez só. É só na vontade, porque cientificamente o pai e a mãe, eles transmitem valores, condições, emoções, orientação diferentes em relação aos filhos. Então o pai e a mãe são fundamentais. E com relação aos idosos, da mesma forma, quando existe o abandono da convivência com o idoso, e surgem também os seus problemas, principalmente no lado emocional, no lado afetivo. Então, o abandono nada mais é do que as pessoas quererem ignorar que aquela outra pessoa existe, né? E para o direito de família, por incrível que pareça, existem ainda tratamentos da lei que são diferentes. A lei trata o abandono da criança de um jeito e o abandono do idoso da outra forma. Veja que estamos falando do abandono afetivo. O abandono afetivo tem relação com a falta da convivência, com a participação na vida da pessoa, não necessariamente com colocar dinheiro. Deixar de bancar o filho, deixar de apoiar o idoso é uma outra situação chamada abandono material. É deixar faltar as coisas materiais. E o abandono afetivo é deixar de conviver. A palavra que nós precisamos utilizar bastante, que estamos utilizando muito no direito de família, chama-se direito à convivência.
Então, as crianças têm o direito à convivência com o pai, a mãe, as famílias maternas e paternas. Interessante, Marcos, que neste período de Natal tem um problema do direito de família sobre essa questão da convivência, que eu até pensei em a gente ter levantado essa questão, mas para os próximos, principalmente os próximos natais, a gente deve fazer isso, que é quando pais e mães separados não querem permitir que o outro, né, que o pai ou a mãe tenha acesso ao filho durante o Natal, querer privar o filho de ver o pai ou a mãe, o que é um outro problema gravíssimo. Mas o abandono afetivo, portanto, é a pessoa deixar de ver outro. Com a criança chama-se abandono afetivo e com o idoso chama-se abandono afetivo inverso. Lucrécia Leite pergunta, doutor, os filhos que foram abandonados na infância pelo pai e só a mãe que criou e o pai só veio procurar agora na velhice, e aí? Bom, as consequências para o abandono afetivo em criança, não é? O abandono afetivo em relação às crianças, ele pode gerar um direito chamado direito de indenização. Aquele pai ou aquela mãe que abandonou o filho enquanto criança, aquela criança, quando completar 18 anos de idade, ela tem o direito de pedir uma indenização para reparar todas aquelas perdas, todos aqueles problemas emocionais que acumulou durante a infância e a adolescência. O Poder Judiciário já tem julgado casos que estão alarmando há alguns anos, né? Fala-se em valores de 200, 300, 400 mil reais de indenização por danos morais para pais ou mães com condições financeiras que abandonaram seus filhos à convivência, deixaram de conviver com seus filhos. Isso, no caso, por exemplo, pelo que eu entendi, uma criança que foi abandonada, não conviveu com o pai na infância, adolescência, e o pai só procurou ela, ou às vezes nem procurou, por exemplo. Ela pode pedir indenização? Pode pedir indenização contra esse pai por todos os problemas emocionais que conviveu durante a infância e adolescência pela ausência desse pai ou dessa mãe que o abandonou. Roberto Reis pergunta, doutor, tenho 7 irmãos, mas somente eu fui quem cuidou da minha mãe 24 horas por dia, há mais de 8 anos aqui na minha cidade. Moram 4, né? Só que eles não visitam a minha mãe porque dizem que não tem ela emocional com ela. Então ela faleceu e deixou uma casa onde eu e ela morávamos. Eles, depois da morte, em menos de 1 hora, já se reuniram para a venda da casa e do carro, sendo que eu, vários natais, vários ano novo, vários internamentos e operações, sem nenhum apoio deles. Hoje estou com 51 anos, estou passando por crise de ansiedade sem saber o que fazer. Tentando encontrar, apesar de toda a dor da perda, seguir minha vida, enquanto eles estão preocupados somente com a venda da casa a qual eu moro e também um carro. Por favor, me ajude aí. A pergunta realmente é muito pertinente. A gente precisa esclarecer que, de início, são 2 situações diferentes. A herança não vai se relacionar com ter cuidado muito do pai ou da mãe, ter tido muita convivência com o pai e a mãe. Nesse caso que o ouvinte nos manda, ele vai ter o mesmo direito de herança, por mais que tenha tido mais tempo cuidando da mãe, vai ter o mesmo direito de herança dos outros filhos, que também têm o direito de herança. O que eu alerto, tem 2 alertas para fazer. O primeiro é que não esperem o idoso falecer para tomar providências, né? Achando que depois que falecer, então vou ter direito a mais herança. Não é por aí. O primeiro alerta que tem que ser feito é esse. Está com uma necessidade no momento em relação à convivência ou em relação ao apoio moral, imediatamente busque o apoio jurídico para obrigar os outros irmãos a fazerem parte dos cuidados com os idosos. E o segundo alerta é que já está crescendo, apesar de não ter uma lei específica, já está crescendo o entendimento de que os filhos que abandonam os pais idosos podem vir a perder o direito de herança. Mas isso é um processo muito específico que precisa ser iniciado pelo próprio idoso, em vida, com direito de defesa para seus filhos.
Então, isso é um assunto que está em crescimento. Existem algumas decisões judiciais isoladas sobre o assunto, mas já existe projeto de lei para excluir filhos herdeiros da herança de idosos quando esses filhos abandonaram os pais na velhice. Eliane Deco pergunta: meu marido ficou internado com Covid e quase morreu há um ano atrás, e até o dia de hoje nenhum filho e nem netos ligaram para saber dele. E aí? É importante que não se deixe passar esse tempo. Quem está acompanhando os idosos, busquem os caminhos possíveis para que os filhos convivam com os idosos, porque assim como as crianças sofrem bastante com a ausência de um pai ou de uma mãe, os idosos sofrem bastante com a ausência dos seus filhos. Então, quais são os caminhos que nós temos para fazer com que eles convivam? Existe a obrigação, sim, de conviver. Então, o primeiro caminho talvez seja buscar o Conselho do Idoso, talvez seja buscar o Ministério Público, talvez seja buscar um escritório de advocacia. Os escritórios de advocacia especializados, eles saberão orientar da melhor forma. O que eu sugiro é que não deixem passar muito tempo com esse abandono afetivo dos filhos em relação aos pais idosos. É preciso tomar atitudes imediatamente. Eu tenho um caso aqui para contar, Marcos, que há 10 anos atrás eu nem falava do tema chamado abandono afetivo com esse nome, mas a gente já sabia que os idosos não poderiam ser abandonados. Então, eu convivia no meu escritório de advocacia com uma senhora de 80 anos de idade que quase que diariamente ia ao meu escritório para pedir para eu falar com o filho dela, né, para ele visitá-la. Ela dizia: doutor Roberto, eu não tenho marido, eu tenho apenas um único filho e ele não quer me ver de jeito nenhum, porque talvez eu tenha problema com a minha nora. Então eu venho aqui pedir para o senhor entrar com um processo contra ele, falar contra ele, para ele ir me visitar, né? Então veja que coisa chocante. Eu passei alguns meses convivendo com isso, e a solução que nós encontramos no nosso escritório foi chamar o filho. Eu chamei o filho para conversar, ele me relatou as muitas dificuldades com a mãe, mas a solução que a gente encontrou foi uma que eu sugeri a ele. Eu disse: olha, todo dia vai tomar um café da tarde com sua mãe, 15 minutos. Isso daí, 15 minutos, vai lá, entre calado, sai calado, se for o caso, mas esteja com ela, ouça, fique perto. Então, ele passou a visitá-la, inicialmente 15 minutos, depois foi ficando mais, e se reencontraram dentro desse relacionamento mãe e filho. Então, o que ela queria, na realidade, era conviver com o filho. Queria atenção, né? Exatamente, conviver com o filho. E a solução foi essa que nós encontramos. Que legal, né? Deixa eu abraçar aqui o nosso querido amigo, né, representante do Frango Bom Todo aqui no Seridó, né, o Gregório Neto, que está aqui nos ouvindo, mandando aqui um abraço para o seu pai de criação, João Barros. Olha, coisa boa, né? Olha aí, que mensagem bonita. Que mensagem bonita. Feliz 2022 aí para o Gregório Neto e para o seu pai de criação, né, o João Barros, né, pessoas muito queridas aqui em Caicó. Voltando aqui ao nossas perguntas, né? Adalberto Nobre pergunta, né? Meu irmão cuidou do nosso pai até os 99 anos. Ele nunca adoeceu, infartou e morreu. Remédio só de ervas, tinha boa saúde. E infartou. E ainda deixou o dinheiro do enterro dele com lanche e almoço. Que acho que é mais um depoimento, né? Não é uma pergunta. Né? Isso. Tem alguma consideração sobre essa pergunta? Não, isso aí é importante também, esse outro assunto que foi falado rapidamente. É que o pai preparou a morte, digamos assim, né? O pai se preparou para a morte, deixando tudo encaminhado. É um assunto que hoje se fala bastante dentro do direito de família, que é a preparação, né, para a abertura da herança. Maria Jacimar pergunta: tenho 42 anos e moro com um senhor de 88 anos há 12 anos. Eu praticamente cuido dele, sozinha. Os filhos só sabem cobrar, mas não ajuda em nada, não faz visita. Uma vez e outra aparece uma das filhas, mas nem sempre. A gente passa o Natal sozinho, moramos em um sítio, leva ao médico, faz exames periódicos, só que, pelo que parece, eles não gostam de mim, devido à minha idade. Não sei, nunca me foi oferecido uma ajuda, nem mesmo pela saúde dele. Apesar de aposentado e pensionista, eu não trabalho fora.
né? E para que não conseguimos por outros meios, quais seriam meus direitos nesse caso? Não temos bens comuns, só um terreno pequeno e uma simples casa, que é dele. É importante consultar um escritório de advocacia o quanto antes, para que exatamente possa ser aprofundada a análise de todas as informações para se tomar uma decisão. O que se pode dizer no momento é que se existe essa relação de marido e de mulher, não é isso? Nessa relação, a renda ela deve ser comum, não é? E sobre a herança, é possível que se o idoso quiser fazer um testamento contemplando a companheira, é possível, porque ele pode... E os filhos não podem contestar? Não, até 50% da herança o idoso pode destinar para testamento, não é? E é possível que ela também venha a ter algum direito de herança, mas aí é preciso que se estude a fundo com mais detalhes os documentos que envolvem o casal. Já vou fazer aqui as perguntas do WhatsApp. A gente está aqui priorizando aqui as perguntas do YouTube, porque são perguntas que foram feitas durante o ano todo, né? Na entrevista que Roberto Diniz concedeu aqui em janeiro do ano passado. Rose Oliveira. Minha mãe tem 52 anos, cuida da mãe biológica de 68 anos, que tem uma doença de mal de Parkinson. Ela tem mais de 6 filhos, sendo 4 mulheres e 2 homens. Há 8 meses não visitam e não querem saber. E minha mãe trabalha fora e hoje está com alergia forte nas mãos. Tem lei para obrigar uma das 4 filhas a cuidar? É preciso, eu costumo dividir, como eu fiz inicialmente, o apoio a idosos e crianças em duas linhas. A primeira linha é o apoio material, o dinheiro para bancar todos os serviços e produtos necessários. E o segundo é a convivência, né? Aqui a gente precisa deixar claro também, Marcos, que nem todo mundo sabe cuidar de idoso. Existe uma má interpretação que acontece muitas vezes assim. Lá em casa são 5 filhos, sempre fica só um cuidando e os outros 4 não vão lá dormir, não vão lá dar banho, não vão lá... Nem todo mundo tem essa habilidade, nem todo mundo tem essa capacidade para cuidar diretamente. Mas conviver, ir lá, fazer uma visita, dar um abraço, um cheiro, passar um pedaço tomando um café, conversando. Dr. Belísio, as entrevistas dele, todo dele fala isso aqui. Então, botar a mão na massa não é para todo mundo, mas conviver é. Conviver é estar presente, falar, abraçar, é para todo mundo. Então, é possível sim obrigar nos 2 campos. Obrigar a fornecer apoio material, que é dinheiro, para que se crie as condições de contratar alguém para botar a mão na massa. E é possível obrigar para que se conviva também com o idoso. Mas deve ser muito constrangedor você procurar a justiça para obrigar que um filho cuide do pai ou da mãe. É constrangedor, mas é necessário. É necessário, às vezes, É constrangedor, eu digo, para o pai ou para a mãe, né? Exatamente, para todos. Mas é preciso que se faça isso em algumas situações. É preciso que a gente coloque as cartas na mesa para dizer que não está certo, né? E a justiça existe para reparar realmente essas questões, né? Recentemente eu tive um caso que me chamou a atenção e eu vim a divergir do Ministério Público. 2 filhas maiores pedindo para ver o pai. O pai convive com outra família e está enfermo, portanto não pode sair de casa. E as 2 filhas querendo ver o pai e a família atual sem querer deixar, né? Então as 2 filhas pedindo, eu quero conviver com meu pai enfermo também. E aí eu me lembro que no processo o Ministério Público disse, olha, eu nunca vi uma situação dessa na minha vida. Mas eu não tenho a menor dúvida, nós estamos falando do direito de convivência. Quando a gente vai falar de criança e adolescente, muitas vezes a gente fala, eu quero a guarda, eu quero o direito de visita. Vamos ampliar para direito de convivência. O termo que nós precisamos utilizar é direito de convivência. Márcio José coloca o seguinte, é muito engraçado, pois cada caso é diferente. No meu caso, sou filho único, viúvo, sem filhos, tive de abandonar minha casa, minha vida profissional e minha vida amorosa para cuidar dos meus 2 pais idosos sozinho. Como vou ter direito à herança, doutor, se não posso trabalhar? Pois quando um deles morrerem, onde vou ter dinheiro para fazer o inventário e pagar os impostos?
Temos de ter o mínimo de dignidade para sobrevivermos, pois com essa crise sou eu quem resolvo tudo aqui em casa, esquecendo o poder de mim, me anulando para cuidar deles. Isso o Poder Judiciário não vê. Que justiça é essa? Caso bem interessante, né? É interessante, e aí é preciso a gente fazer um planejamento econômico dessa situação dele. Essa semana eu fui procurado por uma pessoa também que me chamou a atenção. E dentre as soluções que nós buscamos, teve uma que foi viável. Uma situação parecida com essa. O que foi que aconteceu? Tinha um idoso que tinha uma única casa, que era a casa que ele morava, e esse idoso tem um filho único, né? E esse filho único relatou um problema parecido. Disse, olha, eu tenho que cuidar do meu pai, mas eu não tenho dinheiro suficiente para cuidar dele e nem sei como vai ser depois também, quando ele falecer. E a nossa sugestão lá, Marcos, foi a seguinte: existe uma casa no valor de R$500 mil, que é o que o idoso mora. Então a gente pode fazer a venda da casa, deixando com que o idoso fique morando na casa enquanto vida tiver, né? Até a sua morte. E tem gente que se interessa por comprar bens desse jeito. Então a casa vai ser colocada à venda e a família vai levantar o dinheiro suficiente, digamos, vai receber aí seus R$500 mil agora, e vai utilizando esse dinheiro. Quando o idoso vier a falecer, se o idoso falecer também antes do filho, porque basta estar vivo para morrer, né? Vai ficar essa herança para ser trabalhada. Vera Fernandes coloca o seguinte: meu irmão mais velho não quer dividir comigo para cuidar da nossa mãe doente, eu sempre morei com ela. Quando saiu do hospital, ele levou para a casa dele, me proibiu de vê-la e vai colocar em casa de repouso para vender a casa dela. Muita injustiça, estou deprimida, frágil, sem ação com tudo isso. E aí? É buscar o direito, buscar um escritório de advocacia principalmente para orientar sobre o direito, especificamente sobre isso. Se ela quer conviver com a mãe, vai buscar esse direito de conviver, de acolher a mãe. Se ela quer, na realidade, só que se forneça o apoio material, que lute pelo apoio material. Mas existe solução, sim. As casas de acolhimento de idosos não são o fim do mundo. Elas oferecem, via de regra, o básico para os cuidados com o idoso. Os cuidados, principalmente materiais, né? E se os filhos puderem conviver, também vai ajudar muito. Agora, é preciso saber especificamente se ela quer atacar a questão do apoio material ou se é a questão do apoio, digamos, afetivo. João Viegas pergunta: tenho 60 anos e uma esposa com depressão muito forte, é cadeirante, temos 2 filhos e nenhum deles quer me ajudar em nada. O que eu posso fazer? Entra na justiça para pedir pensão. Quando eu falo aqui de apoio material, eu vou transformar agora a palavra em pensão. Pensão alimentícia, tanto pode pedir o filho que precisa, como pode pedir o idoso que precisa, né? Como pode pedir o irmão que precisa. Isso é uma espécie de pedido de pensão alimentícia, que é o pedido de apoio material. Eliana Deco coloca: que horror, isso é muito triste, não quero meus filhos cuidando de mim, não quero que eles se sintam obrigados a nada, prefiro ficar sozinho do que eles cuidar de mim com má vontade. Nem sempre é assim, né? Sim, mas acontece também dos pais cansarem de abandono, né? E dizerem: não, realmente eu não quero mais conviver com essa pessoa. Daí que surgiu um projeto de lei que ainda vai ser votado para deserdar filhos que abandonam os pais idosos, para ver se dá um estímulo a mais aos filhos para cuidarem dos pais. Eu quero até aproveitar aqui o comentário aqui do Márcio José, porque ele colocou o seguinte: é até bobeira fazer algum comentário aqui, só se for para desabafo mesmo. Esse senhor falou e não respondeu ninguém, que perdeu 27 minutos para ver o seu vídeo. Márcio, é só para esclarecer que essa entrevista do Dr. Roberto era gravada, né? Ela foi concedida há 1 ano atrás, né? E o Márcio ficou aqui insatisfeito, deve ter lhe enchido de desaforo. Mas, Márcio, nós temos tanto respeito pelos nossos ouvintes internautas que depois de 1 ano convidei o Roberto para vir aqui para responder todas as perguntas que foram feitas nessa entrevista que ficou gravada, né? E muitas pessoas acharam que era ao vivo, por isso que fizeram essas perguntas.
Perguntas feitas no YouTube, vamos agora aqui para o nosso WhatsApp. Doutor Roberto, meu filho mais velho tem 14 anos e minha filha tem 12 anos. O pai não faz conta deles. Só que meus 2 filhos não querem mais, né? Chega reclamando que ele não faz conta deles. Ele prefere estar com a mãe do que com o próprio pai. E aí? É uma espécie também dos filhos, eles meio que chegaram também ao limite deles. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que criança, e nesse caso adolescente, são pessoas em desenvolvimento, são pessoas que ainda não estão com suas personalidades devidamente configuradas. Então há sempre espaço para a gente melhorar o relacionamento, e acho que deve haver um incentivo sempre para que pais, mães e filhos tenham um bom relacionamento. Os caminhos para esse bom relacionamento são muitos. O que eu sugiro é que a gente não abandone as pessoas de nenhuma forma, porque há muitos caminhos à nossa disposição. Eu estou falando do escritório de advocacia, que dá alguns direcionamentos, mas a psicologia ajuda, a psicanálise ajuda, os próprios, digamos assim, orientadores espirituais em suas igrejas também ajudam bastante a compreensão e o relacionamento humano. Então, para adolescentes, ainda há um bom espaço para o desenvolvimento e para a aproximação de pai e filho. Mais perguntas. Filhos que se afastaram do pai ou da mãe podem ser deserdados? Há algumas decisões judiciais muito isoladas, mas não existe uma lei específica que diga isso. Eu diria que hoje é uma situação de um risco pequeno de um herdeiro ser deserdado. Se for a mãe que abandonou os filhos, ela tem direito de dar pensão às crianças ou não? Tem, do mesmo jeito. A pensão ela é para ser dada, a lei, para você ver, Marcos, como é a questão da pensão alimentícia. A gente se acostumou com o pai tendo que dar a pensão, né? Algumas coisas mudaram no direito de família, algumas coisas mudaram nas famílias e no direito de família. Então, antigamente a gente trabalhava sempre com a ideia de que o filho deve permanecer sempre sob a guarda da mãe. E aí já faz alguns anos que a lei mudou para dizer que a guarda deve ser compartilhada entre o pai e a mãe. Então, já não é mais só a mãe que fica com o filho. A gente já quebrou esse preconceito. Então, a pensão alimentícia ela deve ser dada entre familiares que necessitam receber e o que pode pagar, não é? Então, se o filho convive só com o pai e a mãe os abandonou e ela tem condições de contribuir, sim, para bancar os filhos, pode ser feita o processo judicial para cobrar a pensão alimentícia dessa mãe em relação aos filhos. Gostaria de saber com quantos anos se dá um abandono ao idoso. Uma pessoa da família deixou o pai e a mãe morando, só alegando que estava prejudicando a educação dos filhos. E aí? Não tem um prazo. É quando configura aquela situação, aquela intenção de abandonar. Pode ser semanas. Se convivem pertinho um do outro, com todas as condições de conviverem, mas existe o abandono, eu acho que com poucas semanas já é motivo de preocupação para a gente atacar. Doutor, eu tenho um filho de 4 anos, já fui para a justiça porque o pai do meu filho não quer saber do mesmo, nem no aniversário procura a criança. Foi feito um acordo do pai ficar 15 dias com a criança, 15 dias comigo, que sou a mãe. Já vai fazer 1 ano que foi feito esse acordo e até hoje ele não passou nem sequer um dia com o filho. É uma ignorância absoluta, né? Uma ignorância absoluta. Primeiro, a arrogância de achar que ninguém precisa de ninguém nesse mundo. Segundo, é preciso destacar que, como eu disse inicialmente, os filhos recebem valores e orientação diferentes do pai e da mãe. Então, esse pai que deixa de conviver com o filho, ele está criando um vazio gigantesco no emocional, na formação desse filho. E esse problema, que poderá o filho buscar uma reparação material lá na frente através de indenização, talvez se volte contra esse pai um dia, porque ele pode querer se aproximar do filho também, né? Então, eu sugiro que é importante que se busque o apoio para que a gente busque a reaproximação. Tem mais pergunta aqui no WhatsApp. Doutor, sou divorciada do pai da minha filha há mais de 10 anos. Para não dizer que ele nunca a procurou,
teve de levá-la 2 vezes na casa dele há mais ou menos uns 5 anos atrás. A minha filha tem déficit intelectual, ele não a procura nem para levá-la ao parque. O contato que ela tem com ele é quando ela liga para ele. Ela quem liga. Nesse caso, eu, a mãe, posso entrar com esse processo? Hoje ela tem 18 anos. Eu acho que vale a pena tentar, se for o caso, judicialmente, a aproximação da filha com o pai. É uma criança, uma pessoa em desenvolvimento e que, portanto, ainda existe um bom espaço de aproximação para com o pai. Tenho uma idosa com mal de Alzheimer sobre meus cuidados. Eu tenho a curatela dela e interdição na justiça. Tenho algum direito sobre isso no futuro pós-falecimento? Se ela, pela condição de ser curadora, ela tem o direito hoje de pedir que essa curatela seja remunerada se houver a necessidade hoje. Tipo, eu vou ser a curadora, mas eu quero uma remuneração por isso, né? Existe essa possibilidade de discutir judicialmente. Para após o óbito da idosa, não existe nenhum direito especificamente. E se a curatela não for remunerada, e se na realidade quer se encaixar a ideia de que é trabalhadora, busca-se o direito do trabalho para discutir a relação. Doutor Roberto, tem uma filha de 1 ano e 3 meses e o pai dela viaja como caminhoneiro. Mesmo ele passando mais tempo fora, ele tem a obrigação de ser mais presente para ela, porque ele só vê ela uma vez no mês. Veja bem, o abandono afetivo é deixar de conviver, não é? Mas veja que hoje nós estamos num mundo em que é possível conviver. Pais e mães que trabalham fora, que precisam viajar, podem sim conviver, podem se participar da vida do filho através de telefone, através de ligação por videoconferência, né? E quando for possível, estar presente. O importante é conviver, participar da vida, do dia a dia. Outra pergunta, me chamo Gisé, não tenho como pedir a guarda compartilhada, sendo assim, posso recorrer à justiça para ver minha filha só quando puder? Já fazem 2 meses que ela não deixa eu ver minha filha, e ainda coloca a menina contra mim, o que é que eu devo fazer? Aí nós temos 2 questões, né? Aí nós temos aquilo que eu falei que acontece muito nos períodos de Natal, principalmente. O pai ou a mãe que está com o filho, para se vingar do final do relacionamento, impede que o outro tenha contato com o filho. Isso daí é um tiro para atingir o ex, mas que termina atingindo, na realidade, a criança ou o adolescente, né? Eu sugiro que entre na justiça. O Poder Judiciário também não é perfeito. O Poder Judiciário é feito por pessoas e cada pessoa tem seu entendimento. Eu acho que já é hora de a gente superar 2 preconceitos. O primeiro preconceito é de que a mulher é obrigada a cuidar dos filhos, sozinha, porque ela é melhor do que todos. E o segundo preconceito é de que homem não pode ficar sozinho com os filhos porque ele não tem jeito. Esses dois preconceitos nós temos que quebrar. A mulher também deve cuidar dos filhos e o pai também tem todas as condições de cuidar dos filhos. Eu acho que a guarda compartilhada, quando possível, é o melhor caminho para que a criança e o adolescente possam conviver com os pais de forma natural o maior tempo possível. Quero saber de Roberto o seguinte: meu pai era casado com uma segunda mulher, no regime de comunhão parcial obrigatória de bens. Isso dá direito à viúva herdar o que meu pai e minha mãe adquiriu? A pergunta, apesar de boa, ela não foi tão bem formulada, porque não existe o regime da comunhão parcial obrigatória. Provavelmente ela quis se referir ao regime da separação de bens. O que eu sugiro é que, nesses casos de herança, são tantos detalhes que é importante que se procure um escritório de advocacia com todos os documentos para que se faça uma análise melhor. Mas quem convive em união estável com idoso, quando a relação começou, quando o idoso já tinha acima de 65 anos de idade, é possível que tenha também algum direito à herança, no caso do óbito. Mas aí é uma coisa muito específica, é importante que leve a um escritório de advocacia para análise. No caso, deixa eu só corrigir aqui, separação de bens. Porque a separação é obrigatória de bens para idosos. Mas as discussões são muitas nesse aspecto e eu não vou conseguir nem explicar tudo a ela. Eu sugiro que ela procure um escritório de advocacia
para uma melhor análise sobre o assunto. Perdi minha mãe com 2 anos e meu pai nunca quis ter responsabilidade comigo. Fui criada pelos meus irmãos. Hoje ele está idoso. Tem alguma obrigação de cuidar dele? Entendo que legalmente ela tem a obrigação dos cuidados para com esse pai. Agora, quando a gente passa para discutir abandono afetivo, sobre a convivência. O pai quer a convivência dela hoje, entendeu? Se o pai nunca quis, né? Pois é, se o pai quer essa convivência e ela tem condições de conviver com o pai, eu acho que ela tem a obrigação sim de conviver. Essa entrevista serviu para a gente ter a certeza de que existem casos e casos, né? De abandono, de filhos que abandonam os pais que abandonam os filhos, né? Pois é, Marcos, e nós temos uma necessidade muito grande, às vezes me chama a atenção, porque nós somos uma sociedade que evoluímos, né? Para conhecer a psicologia, para conhecer a psicanálise, para conhecer tudo que possa fortalecer a nossa saúde mental. Mas a gente insiste em querer materializar tudo, né? A gente acha que tudo é feito de dinheiro, de plástico, de ferro e de madeira. Não é. O ser humano, ele é feito muito, muito demais de coração. Então nós precisamos sempre de convivência, de uma harmonia, de viver em paz, de ter uma vida saudável, para que a gente possa ter o que hoje eu classifico como o mais importante na vida da gente, chama-se saúde mental. Saúde mental é tudo. Então, quando a gente passa para falar de direito de família, a gente hoje tem que colocar antes do sangue, família hoje, antes do sangue é afeto. O próprio direito de família, antes de sangue, é afeto. Então a gente precisa evoluir bastante no direito de família para discutir o que vem a ser afeto. E destaco aqui, meu trabalho hoje na área de direito de família é muito pouco judicial. Eu entro muito pouco com processos judiciais. Quem tiver acesso ao sistema aí pode procurar quantos processos eu tenho por ano, que são muito poucos. Tudo a gente procura resolver através do diálogo, através do apoio com psicólogo, através do apoio com assistente social. A gente tem que buscar os caminhos da harmonia entre os familiares. Aquela coisa de iniciar uma discussão de direito de família pela delegacia é o fim do mundo, quando não existe uma situação tão grave. Então nós precisamos, com o direito de família, esfriar o assunto. E aqui eu quero lembrar de uma pessoa que sempre trabalhou muito nessa linha recentemente, foi o doutor Luiz Antônio, que nos deixou no ano de 2021. Muitas vezes a gente dizia, mas os processos com o doutor Luiz Antônio não andam, às vezes ficam parados muito tempo. Mas ele, em muitos casos, enxergava a necessidade de esfriar realmente. Ficar metendo ação judicial, ficar buscando decisões judiciais para causar surpresa, para causar mais impacto na família, às vezes também não é tão bom. O que eu sugiro busquem muito dialogar. A família, ela vive de afeto, não de sangue. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todos que participaram através da internet. Um abraço a todos e um feliz 2022. 8h32, conversamos com o advogado da família, Dr. Roberto Diniz, aqui no nosso Panorama 95. A gente volta amanhã, às 6 horas, com mais um Panorama 95.